Ei, quanta gente! Tem gente lavando louça, tem gente gostando do fundo azul. Bem-vindos, viu? O Pedro sacando que é Duda Beat. Isso aí. Boa noite para todos vocês. Bora lá. Qual o crédito da música aí? Chama Bichinho, Duda Beat. E hoje a nossa live 51 já. O Diogo queria um patrocínio aí. Patrocínio da boa ideia, né? Depois que entrar o cachê, eu falo o nome da marca aí, tá? Então, olha só, né? Logo na live 51 eu tinha que chamar o Diogo. Para o meu convidado, mais uma vez, muito obrigada, meu amor. Tamo junto. Bora lá falar Boas sobre ideias. se é preciso se separar para se redescobrir. Vamos fazer pelo que eles respondam? O que eles acham? que Precisa vocês se separar acham? ou não? Tem tantas experiências, né? Tantas pessoas aqui que já viveram tantas coisas. Quem sabe? Respondam aí, viu? Enquanto a gente vai trocando aqui com vocês as nossas experiências. Vou contar de onde surgiu esse tema. Bom, eu e o Diogo, há algum tempo, a gente tem revivido algumas experiências que a gente vivia assim na época do namoro, né? Algumas experiências gostosas juntos. E aí, um dia eu fiquei refletindo, falei, nossa, teve uma live que, se não me engano, foi a live que eu fiz com a Bru, do equilíbrio entre o dar e receber, e que eu citei de alguma maneira sobre as constantes mudanças que a gente vivencia, e coloquei ali um exemplo. Olha, quando às vezes uma pessoa se separa, ela vai vivenciar uma experiência de muita mudança. Quem não conhece alguém que já se separou e mudou muito, isso é tão comum. E aí eu terminei aquela live, fiquei com aquilo, sabe assim, uma pulguinha atrás da orelha, daquilo que eu mesma disse e daquilo que eu percebo, e que eu percebo também com experiências de amigas e às vezes alguma situação que já foi partilhada em algum atendimento também, que já atendi casais que se separaram, enfim. E aí troquei isso com o Diogo, eu falei, olha só, é verdade, quanto que é real, quantas vezes os casais precisam se separar para então descobrirem um novo eu e se colocarem no mundo de uma nova maneira, às vezes precisando até se relacionar com outras pessoas, ou ficar separados mesmo, ou voltar ao relacionamento antigo, enfim. E daí falei isso pro Diogo, falei, nossa, tô muito feliz da gente estar vivendo essas coisas agora, sem precisar se separar literalmente, né, sair um da vida do outro, nesse sentido assim, literal mesmo, de divorciar-se, né? Apesar de que a gente já viveu várias separações e por isso que eu convidei aqui o Diogo para trocar essas figurinhas com vocês. Porque é verdade que durante as crises conjugais a gente se separa muitas vezes. Em algumas lives o Diogo partilhou assim com vocês. Várias vezes eu e a Ana quase nos separamos. E daí a gente foi retomar e nós percebemos que não foram assim literalmente várias vezes que quase nos separamos, no sentido de vamos chegar nos termos mesmo de olha, não quero mais, desse jeito não dá. Nós tivemos essas experiências 2 vezes. Das outras foram crises conjugais, discussões ou distanciamentos. A gente não tem conflitos assim de grandes brigas, mas a gente fica distante quando nós estamos nos desentendendo, né? A gente fica frio um com o outro por bastante tempo, se for preciso, né? É. E aí eu acho que por essas experiências serem tão intensas pro Di, para mim também são, ele fica com essa percepção de que nós já nos separamos quase muitas vezes, né? Como que você sente sobre isso? Boa noite. Para mim, essas quase separações, né, que eu falei que são várias, é porque são muito intensas para mim, né? Eu vivencio, eu sempre quero ter uma relação muito boa em casa, assim, então com muito pouco conflito. Eu tenho essa vontade, baseada na minha característica, de ser uma pessoa que foge do sofrimento. E por fugir desse sofrimento, muitas vezes eu quero que esteja tudo bem o tempo todo. E aí eu acabo... e essas questões de quase separação, dentro desse processo que eu quero manter as coisas todas no seu lugar, vamos chamar assim, são muito intensas para mim. Então, se eu fico com essa distância, com esse gelo, com esse distanciamento da Ana, me abala muito. Então, assim, esse lugar de abalar, parece que é um monte de vezes, mas é muito intenso para mim. Então, já se deu a separação, né? Só da gente ficar distante para ele já se separou. E aí, olha só, a gente chegou nesse ponto.
Então, talvez a gente já tenha se separado muitas vezes mesmo. Porque o se separar é bom. Estamos aí num casal, grudadinhos, né? E de repente a gente se distancia. E aí algumas pessoas se distanciam mesmo. Como eu disse, literalmente se divorciam, separam de casas, enfim. Outras pessoas vivem separadas dentro da própria casa. E não só porque está num conflito, porque está vivendo uma fase, mas porque tem uma distância mesmo, né? São pessoas que compartilham as funcionalidades da vida. E a gente vai chegar nesse momento aí de falar sobre essas fases. Mas antes disso, então vamos ficar aqui, olha, nesse nosso campo, com essas palavrinhas. Redescobrir, renovar, o que mais? Reencontrar, tudo. Busca. Anotei uma agora, busca, que vai ter muito a ver com tudo isso, de redescobrir também. E aí, bom, por que será que quando a gente se distancia do outro, então a gente se redescobre, se reencontra, se renova? Porque muitas vezes as pessoas vão vivenciar isso no campo individual mesmo. Eu me separo e aí eu vou buscar novos interesses, eu me renovo, ou eu me reencontro, entro em contato com o meu mundo interno, eu me redescubro sozinha. Ou então, isso acontece durante o casamento mesmo, né? Que essa é a nossa questão. Será que é possível acontecer isso sem necessariamente ter que se separar? E será que em todos os casos pode acontecer isso sem se separar? Ou em alguns realmente é preciso que haja uma distância real, uma distância concreta? A questão até dos namoros, né? A gente vai falar de casamento aqui, mas os próprios namoros, eu e a Ana, a gente já foi, né? Tivemos outros parceiros aí na jornada do namoro, da vida. E muitas vezes, assim, e aí você vê com amigos, né? O tempo todo, que quando se separa, né, fisicamente mesmo, e aí parece que volta para aquele lugar, assim, eu preciso voltar para olhar para mim, né? Então, vou fazer academia de novo, com mais intensidade, vou emagrecer, eu vou melhorar a alimentação, enfim, uma série de questões de olhar para si novamente, né? E a gente vai falar um pouco disso, desse se separar desse né? Que vira o casal, vira um, para voltar a ser dois e virar um de novo sozinho, para depois voltar a ser junto novamente. Justamente, porque muitas vezes, quando a gente está ali naquela fase da paixão, né? Independente de ser de um namoro ou de um casamento, de um recém-casamento, a gente se gruda mesmo e vira um, né? Aquela coisa de dois inteiros que são capazes de virar um só. E aí, será que isso é bom? Né? A gente, quando faz isso, não há mais o eu e o outro, há uma coisa misturada, simbiótica, fusional. E aí existe uma situação de que a gente coloca a nossa vida em função do outro, a gente abre mão dos desejos, das expectativas sobre si, sobre o outro e mergulha numa relação que a paixão dá uma cegueira, né? Assim, a gente fica meio ceguinho mesmo na paixão. É comum, saudável também, porque faz parte, né? Assim, é uma paixão, só que não se sustenta. Por algum tempo sustenta uma paixão, sei lá, quanto tempo? Um ano? Talvez? Cada casal na sua paixão. Mas não é uma coisa duradoura, a paixão vai tendo que dar espaço para o amor sólido, consistente, porque eu acho que a gente não teria nem saúde para viver apaixonado por tanto tempo, porque é um desgaste de energia, né? Imenso. E aí nessa fase da paixão, muitas fantasias são geradas, né? A gente quase nunca se relaciona com a realidade do outro, e sim com imagens fantasiadas do outro, né? A gente abre mão também de algumas coisas que são muito importantes e que são essenciais, e nós somos capazes de, não, tudo bem, isso pra mim não importa, o que importa é estar com você. Não, tudo bem, você não gosta disso, eu também não gosto, né? A gente fica meio sem identidade. Alguém já se sentiu assim quando eu apaixonado? Acho que a gente coloca alguns óculos e algumas máscaras, né? São alguns óculos e algumas máscaras para enxergar aquilo que a gente está querendo enxergar com mais intensidade e ao mesmo tempo para ser visto, ser percebido com algumas máscaras também. Então esse é o momento também da paixão. E muitas vezes, normalmente, né, eu tô lembrando aqui, os casais mais novos são mais suscetíveis a entrar nessa cegueira, assim, né? E aí quem vai ficando um pouco mais velho, mais seletivo, já vai não entrando tanto nesses óculos e nem nessas máscaras tanto, né? Então, e aí muitas vezes fica mais difícil mesmo, muitas vezes, né? Dependendo de se relacionar, fica mais exigente, né? Fala aí quem é mais velho, que precisa
mais maduro, né? Tá mais, às vezes a mais, pessoa não é igual nós, não é igual nós, assim. A pessoa tá amadurecida e mesmo jovenzinha. Mas é justamente por isso, porque a gente daí começa a não querer ficar com esses óculos que impedem que a gente enxergue aquilo que é, né? Só que aí, ao passo que essa paixão vai dando espaço para esse relacionamento mais estável, de longo prazo, para esse amor sólido, a gente vai tendo um relacionamento. Muitas vezes, no meio disso tudo, nascem filhos, né? Ou não, independente disso, mas se o casal fica ali vivenciando essa fase de concretude maior ali do que a paixão, que a gente fica viajando nas nuvens, né? E aí vem e pisa no chão firme, muitas vezes tem que lidar com uma realidade dura, que é uma realidade de funcionalidade, né? O casal passa a ser funcional. Às vezes, assim, eu já ouvi a expressão de parecemos parceiros de república, ou então parecemos sócios de um negócio, como se a casa fosse o negócio, né? Como se, enfim, a gestão, são gestores, né? Parecemos irmãos. Vocês já ouviram essas expressões? Nossa, a gente só divide funções, ou a gente divide contas. E aí vira essa questão, né, funcional de filhos, casa, trabalho, a situação nua e crua, sabe? A vida como ela é, assim. E aí parece que vai perdendo o gostinho, né? Aí é que entram as crises conjugais. Geralmente é aí que perde a graça, perde o brilho. O que nós estamos fazendo juntos? Não é uma questão assim que fica? Sim, que não tem aquela conexão, né? A desconexão desse casal e ao mesmo tempo a energia de querer verdadeiramente estar junto, porque aí tudo fica funcional, né? Aquela coisa, deixa eu dormir cedo porque amanhã não sei o que, aquela coisa toda, e vai entrando, que a gente já, né, muitos aí, um tal da rotina, né? E aí essa rotina acaba ficando desgastante, chata, e aí tentando pequenos disparos de prazer, assim, quando foge para um jantar, né? Quando foge para alguma coisa para se distrair mesmo. E aí nem aquele jantar mais é tão alegre assim, é tão gostoso assim, aquela coisa toda que fica aquela coisa meio monótona. E aí você fala, puxa vida, será que é isso mesmo que é a vida? Justamente. E aí piora muito quando a gente então espera mudar o outro. E aí a gente entra na cilada, né? Porque, nossa, ela não era assim quando a gente namorava, né? Ela não era assim no início do casamento. Nossa, não era assim logo no começo, quando a gente ia pro Fast Food, ia pro Carna Rio Preto, né? Não era desse jeito. O que aconteceu com ela? Deixa eu resgatar essa mulher que ela não é assim, não é essa mulher. E aí eu vou, né, na intenção de mudá-la, de querer retomar aquilo que eu enxergava com os meus óculos, né? Então esse é uma ciladona também, né? Sim, porque aí a gente realmente deixa de se relacionar com a pessoa real e volta a se relacionar com aquela expectativa que nós criamos sobre o outro, né? E de fato, às vezes as mudanças pelas quais a gente atravessa assim na vida nos levam a nos tornarmos pessoas assim diferentes mesmo daquilo que o outro espera, né? Às vezes nesse processo de o que eu quero, o que eu gosto, eu começo a descobrir que as coisas que eu gosto não são as mesmas que o meu parceiro gosta, e aí, né? E quando começam a haver essas desconexões, pra gente aconteceram muitas desconexões quando eu comecei a buscar uma jornada, né, de me reencontrar. Justamente assim como eu estou narrando para vocês, quando eu passo a vivenciar processos de autoconhecimento e eu começo a ficar agora com os limites mais claros sobre o eu e o outro, então a gente começa a viver algumas desconexões mesmo, era um descontato, né? E aí isso era natural, assim, era alguma coisa energética, eu digo porque assim, bom, eu não estou mais disponível para ser essa imagem que você construiu de mim. E aí ele também, né? Não está mais disponível para ser essa imagem que eu construí dele. Ainda não. Nesse primeiro processo, assim, né, que a Ana olhou para esse processo de autoconhecimento, acho que teve clareza dela nesse sentido, mas eu queria que voltasse aquilo que eu estava tendo de expectativa mesmo, né? E quando você coloca uma expectativa querendo mudar o outro, e aí não ressoa mais. Então a gente teve uma grande desconexão nesse momento, porque eu estava querendo uma coisa e ela querendo totalmente outra. Então foi um dos pontos aí, talvez a gente falou de dois, esse foi um dos momentos muito decisivos na nossa vida de será que a gente vai ficar junto mesmo? Será que esse é o caminho para nós agora? Né?
E justamente no nosso caso, né, porque vocês podem estar pensando, mas o que é isso? O que essa jornada de autoconhecimento traz de tanta bagunça? No nosso caso, trouxe de bagunça os meus processos cíclicos, quando eu começo a aceitar que eu não sou linear como os homens, que eu vivencio processos de, ora eu estou me sentindo muito disposta, feliz, alegre, outros momentos eu tenho uma tristeza e eu me permito sentir essa tristeza, outros momentos eu me sinto enraivecida e eu vou colocar para o mundo essa minha raiva. E aí o Diogo, que se acostumou desde que eu era bem jovenzinha, porque nós nos casamos quando eu tinha 23 e ele 24, e desde muito cedo eu cuidava da minha emocionalidade para que ela ficasse linear. E com isso, né, eu tinha sempre um sorrisinho no rosto, mesmo que estava mal por dentro. E ele se acostumou com essa imagem. Então, quando eu começo a abrir mão dessa imagem, eu começo a mostrar uma mulher ou várias faces de uma mulher que ele não conhecia. E era bastante desconfortável para ele. Né? E para mim também, claro, porque eu estava ali vivenciando um processo de quem sou eu, né? Para onde eu vou desse jeito que eu tô, né? E o que eu quero agora para essa vida. E já tinha uns filhos, a gente já estava num relacionamento Sim. mais amadurecido, né? Sim. Só um exemplo, assim, para vocês irem percebendo por que existia para nós esse descontato, né? E você fez, acho que uma palavra muito importante da nossa live de hoje é uma descoberta, né? Acho que você começou a se descobrir, ou se redescobrir, né? Além dessa menina, então, dessa mulher mais felizinha o tempo quase que todo, né? E ao mesmo tempo, então, eu tive que ter uma escolha. Se eu também queria olhar para outras questões mais importantes, e aí ela disse, eu vou para esse caminho, né? Se você quiser, você pode vir junto, quero muito a tua presença comigo, mas não do jeito que a gente veio até hoje. E a partir desse momento também, dentro do meu processo, eu também comecei a me olhar, né? Começar, quem que é esse tal de Diogo aí, né? E tinha uma série de questões profissionais, uma série de outras questões relacionadas aos filhos, uma série de questões que eu estava me incomodando de ter que manter a postura do bonzinho o tempo todo, de estar sempre nesse lugar de agradar, né? Então, isso tudo também, lá no fundo, que era imperceptível até então, começou a ficar muito evidente. E aí eu também estava um pouco desconfortável com essa pessoa que eu não sabia quem eu era. Eu não conseguia ficar sozinho, né? Então era um ponto que eu tinha muito preconceito com terapia, né? Eu achava que era uma grande balela. Lá começou com os mantras e também para mim foi uma coisa muito difícil de aceitar, né? E aí fui fazer meu primeiro retiro de autoconhecimento. Quer dizer, eu também, então, resumindo, né, esse processo que não é live não é para isso, mas eu fui me descobrir também. Eu fui tentar entender quem eu era. E aí eu anotei que foi um processo de busca. É um processo de busca para quem eu sou, né? E eu acho que talvez essa seja talvez um ponto importante de será que precisa se separar para se redescobrir, né? E talvez sim, né? Sim. Talvez sim, porque se separar pelo menos dessa fusão de que não tem o eu e o outro. É muito importante que sim haja dois indivíduos, né? Para que então a gente se relacione afetivamente e de maneira responsável com o outro a partir do eu. Eu não posso me relacionar, é uma loucura a gente querer se relacionar com o outro a partir do outro e saindo de si. Você não entrega para o outro a tua verdade. Então a tua verdade está quando você descobre quem de fato você é ou então busca o tempo todo descobrir, porque a gente não chega a uma verdade absoluta, não há verdade absoluta sobre quem nós somos. Sim. Mas existe uma busca constante. Eu quero a minha versão mais honesta de mim mesma, para eu entregar então para o outro, né? Para eu me colocar em relação com o outro a partir dessa honestidade com o meu eu. E por isso que hoje eu poderia dizer, né, se tivesse uma resposta para essa live, a gente já chegando aí, né, nos finalmente dessa live, que sim, é preciso se separar. Alguns casais vão ter que se separar mesmo de casa e vivenciarem experiências individuais mesmo. Outros vão poder compartilhar essa individualidade dentro do mesmo lar e buscarem depois uma reconexão ou paralelamente há uma reconexão, porque quanto mais você entra em contato com o seu eu, mais disponibilidade há para se relacionar com o outro. Assim é, independente da gente estar junto ou não, assim é para todos nós.
Quanto mais em profundidade eu mergulho em mim, mais eu tenho condições de aceitar o outro como humano. E aí pode ser que em alguns casos haja um reencontro desse mesmo casal, em outros casos não. Então nós não estamos aqui, até um cuidado muito especial que a gente queria ter com esse tema, para não fazer uma apologia de que todo casamento tem jeito e todo casamento tem que ser reerguido, custe o que custar. Não é isso. Por outro lado, não significa que a qualquer crise, a qualquer situação de desconforto entre o casal, há que se separar. A única solução é essa. Também não. Então, nenhuma coisa nem outra. Cada casal sabe de si. Né? E tirar um pouco desse... Pode falar. Não, desculpa, pode falar. Tirar um pouco desse romance, né? É romance que fala mesmo, né? Tirar um pouco desse florear, como é que é? Acho que é isso, né? Pode ser. Das metades da laranja, sabe? Acho que essas metades da laranja não formam uma. Eu acho que são duas laranjas inteiras. Eu acho que é isso. Quanto mais inteiro, né? E na busca pela percepção do ser inteiro e integral que somos, aí sim a gente pode fazer algumas escolhas e ter nesse processo todo a oportunidade de se comunicar, se expressar, se relacionar com você mesmo primeiro, como eu falei para mim, que agora é um pouco mais fácil ficar comigo, sozinho hoje. Então esse meu melhor amigo, que sou eu primeiro, está muito mais leve para o Diogo. E aí ele tem a verdade e a possibilidade de se comunicar daquilo que gosta, do que não gosta tanto e que não vai agradar o tempo todo. E que talvez vai ficar triste, vai ficar chateado por alguma coisa que falou, por mais carinhoso que foi e que faz parte do processo. No processo desse processo de olhar para as nossas emoções, poder perceber que a tristeza está ali. O medo de talvez ir embora também está ali. O medo, a tristeza, a raiva que a gente sente muitas vezes um do outro, está ali também. E a felicidade vai estar ali também. A alegria vai estar ali também, né? Como uma emoção. Então essas emoções bases que vão chegar e partir e o tempo todo, aí quando eu quero falar para os homens agora uma coisa muito importante, que quando a gente começa a conhecer uma perspectiva dessa mulher cíclica, dessa mulher que consegue também entender os seus movimentos semanais, né, como estações do ano, e a gente puder não dizer que ela é boa ou que ela é ruim, que agora entrou na TPM, agora eu afasto ela fica num quartinho escuro, para quando passar você me conversa comigo de novo. Mas que eu tenha a oportunidade de aprender sobre essa mulher e a partir daí então escolher e ela também se comunicar e a gente puder fazer outras coisas, né? Então talvez um carinho, talvez uma massagem ou talvez uma água na cama ou talvez, enfim, qualquer outra coisa que a gente estando presente, vivenciando essa fase, esse momento, que pode ser cíclico, pode ser algo do trabalho, ou enfim, outras questões também que a gente estando um pouco mais presente, entendendo. A Soledad falou sobre esquentar a água, né? Então, esse processo todo também de acolher essa mulher, de entender um pouco mais esse processo todo, a gente então vai se relacionar de forma mais significativa. E aí vai ter vontade de estar mais próximo do outro, ela vai ter vontade de estar mais próxima de mim. E daí, então, a gente começa a se redescobrir, tem vontades de novo, de coisas que a gente aí sim fazia lá quando era namorado, na paixão. Só que agora de uma beleza muito bonita, porque agora com consciência, com mais consciência, sem os óculos, ou com óculos um pouco bem fininhos assim, e com máscaras também bem transparentes. E aí a gente tem a oportunidade então de se relacionar de forma mais verdadeira e significativa. E que essa energia toda, essa coisa toda, vai ser cíclica também. Sim, e isso tudo que você está dizendo sobre os ciclos, sobre essas questões que você aprendeu sobre mim, ele não teria como aprender se não fosse a partir de mim, né? Então, se não fosse através da minha própria percepção acerca da minha existência, como é que ele teria condições de aprender? Então, vejam que não é um processo que é de no sentido dessas redescobertas, um se redescobre e o outro se decide também redescobrir-se. Pronto, bora, vamos lá, dois inteiros caminhando pela vida. Agora acontece, né, amor, em alguns casais que um só
se redescobre, um só busca e se transforma durante o relacionamento e o outro fica ali estagnado, né? E aí eu quero dar um recado para as mulheres, já que ele falou para os homens, que não desistam tão cedo desse processo de caminhar de maneira solitária. Porque a caminhada, a jornada do autoconhecimento, ela é uma jornada solitária, embora a gente possa compartilhar o caminho com muitas pessoas. E eu amo. Uma vez me perguntaram o que você mais gosta dessa vivência de compartilhar suas experiências, dar cursos a respeito de autoconhecimento. O que eu mais amo é poder depois, ao longo da jornada, olhar ao redor e falar: uau, eu tenho um parceiro, outro parceiro, mais um. Gente assim que alimenta, que compartilha mesmo da jornada. Isso é maravilhoso. Mas a jornada para dentro de si é sua. Essa é solitária, né? Então, vá, siga. Às vezes vai levar 1 ano, 2, 3 anos do teu processo de jornada de autoconhecimento para o outro despertar. Como o Diogo disse, ele ria quando eu cantava mantras. Assim, era porque a aula de yoga, às vezes tinha alguns mantras, e aí eu praticava em casa alguma coisa que ele me ouvia. Às vezes eu estava escutando, ele passava e zoava, assim, era uma questão. E aí eu seguia. Dizer para vocês que eu não sentia ou que era algo gostoso de vivenciar, não era, mas não era capaz de tirar o meu foco de mim mesma, do meu desejo de me reencontrar e de trazer para o mundo a minha inteireza. Então, sim, a minha jornada inspirou a dele. E não é que depois ele passou a caminhar por mim. Talvez no começo, pelo nosso casamento, pela necessidade de resgatar o casamento, foi. Mas depois ele também encontrou a solidão dele, no sentido de voltar para o processo que é só dele. Então a gente tem que seguir por nós agora. Muitas mulheres acabam seguindo a jornada do autoconhecimento querendo transformar o outro. Aí perdeu também. Ou querendo, não, mas olha, se o meu marido ouvisse isso, seria maravilhoso para ele. Às vezes ele não está podendo ouvir ainda. Às vezes é você que tem que ouvir. Todos os cursos, todas as ideias que você tem para que ele faça você primeiro. Vivencie, né? E através do teu exemplo, através da tua experiência cotidiana, você vai inspirar o outro através da sua verdade. Agora, se você estiver fazendo por ele, não vai soar para ele como cobrança, como exigência, como alguma coisa que ele não pode atender, uma expectativa, né? Que inalcançável, enfim. Então, amor, antes da gente ler os comentários, porque são deliciosos, conta quando foi que a gente se redescobriu para você? Quando foi o ponto, assim, de falar, nossa, que interessante redescobrir essa nossa relação? Eu acho que o principal foi quando eu comecei a entender como eu funciono, né? E ao mesmo tempo entender um pouco do teu processo, de como você funciona. Eu acho que esse funcionamento que para mim é muito mental, né? Sempre racional, pela minha característica também, entender como eu funciono fez com que eu começasse a tomar algumas escolhas, né? No processo todo, um processo mesmo desse entendimento. E ao mesmo tempo a oportunidade de comunicação. Eu acho que as duas questões, assim, de a gente poder conversar coisas muito íntimas, coisas mais profundas, coisas que doem em mim, né? Enfim, cobranças, autocobrança, culpa. Eu acho que esses processos de conversas um pouco mais, conversas de aprendizagem, conversas difíceis, né? Conversas difíceis e que a gente aprende muito nessas conversas. Eu acho que esse processo, enfim, acho que essa é a minha resposta. Muito bom. E da minha parte, a gente passa a se redescobrir quando a gente se percebe assim como seres humanos e podendo dizer sim a tudo que a vida traz. Aquilo que é gostoso de viver, prazeroso, aquilo que não é gostoso, mas que a gente se une e a gente atravessa, né? Essa permissão para ser humano, para ser humana, isso fez com que a gente se conectasse a partir da nossa inteireza. E daí muita gente pode olhar e falar, nossa, que casal maravilhoso, eles não brigam, eles são... Né? Não, como já disseram uma vez numa outra live, a Lari brincou, vamos brincar, vamos colocar um Big Brother aí na casa de vocês. Vocês veriam uma série de discussões, uma série de desconexões também. Então, nós somos reais, né? Isso, assim, essa realidade que a gente sente, a gente sofre, a gente brinca, a gente sente prazer, a gente... Enfim, são todas essas vivências. E agora a gente está descobrindo essas
potências todas do nosso relacionamento, como o Diogo disse, agora já podendo sustentar essa nossa humanidade, sabe assim, tirar a maquiagem, né? No meu caso, eu amo maquiagem só para fazer essa referência, tirar essa máscara, mas não é o tempo todo, né? Porque o Di brincou e eu achei lindo dizer algumas máscaras mais fininhas, uns óculos, porque também a gente seduz e brinca, né? Quando a gente vivencia experiências assim de romance, de paixão, de situações que se assemelham ao namoro, a gente volta a representar alguns personagens que não se apresentam aqui no cotidiano, né? É uma sedução, uma brincadeira, uma intimidade que no cotidiano, na vida funcional, não se apresenta, mas que pode ter um espaço. Então, essa brincadeira e essa fantasia trazer de volta faz muita alegria, né? A gente pode experimentar isso com mais consciência agora, sem uma ilusão, né? Porque antes, na paixão, se imaginava que aquela mulher fantasiada devia ser a mesma com quem eu divido as contas, com quem eu compartilho sobre tal coisa que quebrou. Não vai aparecer aquela mulher nessa hora, né? Mas talvez em outros momentos, a hora que você chamar, quem sabe? E sabe uma coisa, Ana falou da máscara fina, me veio uma imagem assim, de escolher qual máscara usar. Né? Eu acho que é isso, então eu pego, deixa eu ver qual no armário eu vou pegar hoje. E aí a gente brincar disso, e ter clareza até para si, né? Que a gente está usando essa máscara, e aí brinca com ela, depois a gente tira e põe outra. Então, para que a gente não viva também só a máscara do funcional, só a máscara do como é que tá com os filhos, foi fazer mercado, limpa a casa, sabe? Essa rotina que acaba que realmente engole mesmo, engole tudo, engole a sexualidade, engole o amor, engole às vezes o respeito. Então, pra gente brincar, tentar brincar, tá difícil. Onde a gente passou por poucas e boas com os meninos aqui, a gente tá com muito sono, a gente tá cansado, a gente vai acabar a live, vai dormir mesmo. Então assim, foi muito tenso, eu acordei 4 vezes na madruga por causa do molecado, um monte de coisa dos meninos. Então assim, mesmo com isso tudo, agora não vamos brincar com essas máscaras, mas talvez daqui a um tempinho a gente coloque elas de novo. Mas a gente pode se cuidar, né? Que é isso que o Di falou em outro momento. É aproveitar, porque antes, nesse desconforto de tô cansado, tô irritado, é como se isso estivesse num lugar errado, como se isso não pudesse existir. E agora, beleza, se eu pudesse dizer para vocês assim, existe alguma coisa que é o máximo do relacionamento de vocês, é isso. É eu poder compartilhar a vida com um homem que diz sim, nós estamos cansados, nós estamos exaustos e isso tem um lugar para existir aqui. A gente não vai querer deixar isso pro lado de fora e como antigamente ele fazia, meu amor, vira essa página, pelo amor de Deus, bola pra frente, a vida é maravilhosa, né? E não me permitia assim sentir. Agora a gente sente juntos e isso é compartilhar, né? Não é compartilhar só o prazer, né? É compartilhar as dores e as delícias, né? De ser o que somos. Assim? Obrigado. Obrigada a você. Convite. Obrigada. Vamos juntos aqui ler os comentários que vocês fizeram. Se tiverem alguma pergunta, façam lá no comecinho. O André falou sobre aprender no amor ou na dor. André, cadê? Se não aprender no amor, aprende na dor. Ou não. Mas aprende, né, André? Nós estamos aqui para isso nessa vida. Nós não vamos embora sem aprender. Quem mais? O Pedro. Vocês falando de máscara e eu fiquei... Corona? Tipo a máscara só por causa do coronavírus. A gente põe a máscara, todo mundo tá de máscara hoje. Você vai na rua, todo mundo tá de máscara. Meu Deus, só sobram uns olhinhos, né? Ô, Pedro. E ele falou que e mesmo a máscara do corona, né, Pedro? Dá pra gente poder trocar, dá pra brincar com as máscaras aí. A Bru tá dizendo como admiro vocês, primeiramente como seres humanos únicos e integrais e como casal. Como eu já disse, vocês iluminam e transformam. E a Bru tem tido a oportunidade de conhecer a gente também na humanidade profunda, né? Porque ela também tinha algumas imagens romantizadas a nosso respeito. Primeira vez que eu contei sobre um descontato nosso pra Bru, ela fez uma carinha de não é possível. Desespero, assim, de não é possível, eu não acredito que vocês estão vivendo isso, assim, de tristeza por nós. Mas depois, agora ela já admira as nossas belezas e até os nossos descontatos, ela percebe. As dores e as delícias têm quem é, ela disse. A Ju disse, lindos, que Deus os abençoe sempre, amém, amém, amém.
A Fabi, que conversa boa, adorei, parabéns aos dois. Obrigada, Fabi, delícia de companhia que a vida me trouxe. E é isso, meu amor. Bora! Obrigado, gente. Vamos dormir por aqui, viu? Obrigada, e que vocês se redescubram sempre, no casamento, fora do casamento, onde for. Redescobrir. O Diogo, antes da gente começar a live, procurou. Ele tem esse hábito lindo de procurar as palavras e querer saber de onde elas vêm. Tirar o que cobre, redescobrir, tirar o que cobre. Que vocês possam tirar o que cobre vocês de si mesmos. Então, bora, vamos nessa juntos, né? Porque a gente tá nessa caminhada. Beijo, beijo. Boa semana.